A reforma tributária pode acabar de vez com a guerra fiscal entre estados ou entre estados e municípios? Hoje eu recebo aqui o especialista em tributação, Luiz Roberto Peroba. Peroba, a reforma tributária vai mesmo acabar com a guerra fiscal? Acho que sim, acho que dessa vez o projeto ataca essa questão. A gente teve algumas tentativas de reforma no Brasil que não cuidavam efetivamente da questão da guerra fiscal. A ideia de uma tributação agora, cujo projeto principal traz uma tributação exclusivamente no destino e consolidando todos os impostos da federação, impostos federais, estaduais e municipais, faz com que os governantes não tenham mais condições de dar efetivamente benefícios às empresas que pretendem investir, e com isso você não consegue mais fazer guerra fiscal. Então, esse projeto tem essa finalidade, eu acho que ele vai atingir o objetivo. Agora, vamos explicar um pouco o que é a guerra fiscal? Existe realmente uma grande confusão entre o que significa guerra fiscal e mesmo conflito de competência. Então, toda vez que você tem uma matéria e que você não sabe se quem tributa é Estado ou município, isso significa um conflito. Guerra fiscal é quando você tem problemas entre os próprios estados ou entre os próprios municípios. É quando você não tem uma clareza na legislação onde tributar. Então, tem uma série de situações onde você não tem isso muito claro e os estados passam a convidar as empresas a investir naquela localidade por dizer que ele pode conceder benefícios. E aí é assim que se começa a guerra fiscal. E hoje em dia, pelo sistema tributário brasileiro, os governantes têm essa possibilidade. Essa proposta tem o objetivo de encerrar essa possibilidade, tributar no destino, e aí como o estado ou o município consumidor é que passa a arrecadar os valores, eles não têm mais condição de fazer isso. Mas quando tudo isso começou? Isso tudo começou com a Constituição nova, que passou a criar um sistema de IVA, que é o principal imposto de tributação de consumo, que tributa as empresas na origem. E aí o governante... Na origem da mercadoria. Na origem da produção. Da produção. Não no destino da mercadoria. Tá. E aí ele tem condição ali de definir qual a possibilidade de tributação daquela mercadoria, daquele serviço. E com isso ele consegue fazer reduções, porque está dentro do próprio Estado, é no lugar de produção. Quando você tributa no destino, você não tem mais condições de fazer isso, porque você não sabe onde a mercadoria vai ser consumida e você não sabe qual alíquota se aplicável. Então o governante perde essa possibilidade de fazer a aplicação de algum tipo de redução. E aí com isso acabaria a guerra fiscal. Quais outros impactos são negativos da guerra fiscal? O principal risco é insegurança, conflito de regras, falta de clareza e transparência, o que leva a uma série de disputas judiciais. O segundo ponto que você tocou, que talvez seja o aspecto complementar dessa história, é competitividade, porque nessa questão de guerra fiscal, as coisas não são muito claras no país. Os governantes dão uma série de benefícios e esses benefícios não são dados normalmente por leis, eles são dados por regimes especiais, documentos que não são publicados. Então, imagine num mercado competitivo, você não sabe se o seu competidor está pagando a mesma taxa que você está pagando naquele produto, naquela mercadoria ou naquele serviço. Então imagine que complexo é você definir o preço numa circunstância como essa. Em qualquer lugar do mundo, evidentemente, num sistema mais transparente, todo mundo paga a mesma carga tributária e a capacidade que a empresa tem de inovar ou de produzir é que deveria ser um diferencial nesse aspecto. E que exemplos de disputas judiciais você pode contar para nós? Sobre guerra fiscal, a gente tem várias disputas. No âmbito dos estados, a principal disputa é relacionada a créditos, porque o que significa dizer que todo mundo que recebe algum tipo de benefício num estado, quando ele transfere mercadoria para outro estado, o estado está recebendo essa mercadoria, ele não aceita os créditos, que seria alguma coisa comum de um imposto sobre valor agregado. Então, ao fazer isso, ele gera uma série de litígios. Então, imagine que eu importo uma mercadoria pelo Espírito Santo e transfiro para São Paulo não reconhece aquilo como válido. E isso gera um problema muito grande. Tem um contencioso no país muito grande em relação a isso. Nos municípios, a guerra fiscal é em relação à alíquota aplicada. Então, cada município aplica um tipo de alíquota e as empresas acabam indo para um lugar ou para o outro, ou muitas vezes até finge que estão se localizando num município ou outro para obter uma regra com uma vantagem tributária para poder pagar menos tributo. Muito obrigada, Peroba. E vocês continuem acompanhando os debates e discussões sobre reforma tributária no site e nas redes sociais do Valor Econômico.